apenas o verso 19. Eu quero que cada criancinha, as criancinhas do reino do céu, preste bem atenção no que Deus vai falar, viu? Preste bem atenção. E de forma geral, né, nessa noite, para Deus falar conosco. Quem pode dar glória a Deus? Quem já achou, diga, vou morar no céu. E quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, né? Isso é maravilha, né? Só eu estou perdido aqui, né? Romanos capítulo 5, o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ore, papai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja, a cada vida nesta noite, que o Senhor possa, Pai, trazer a revelação, o entendimento da palavra, porque na palavra que traz revelação. O Senhor fala em João capítulo 8 e o verso 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando nós, papai, entendemos a verdade, entendemos a revelação, a libertação, ela surge em nosso coração. Papai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Toma os assentos, igreja amada. Louvado seja o Senhor. Eu quero trazer aqui um ensinamento que ele é muito importante. E através dessa revelação aqui, você vai entender por que muitos crentes cristãos, aqueles que decidiram andar com Jesus, eu falei aqui, Deus é um Deus de amor. Ele foi capaz de entregar o seu filho para resgatar nós dessa maldição. Mas a palavra de Deus também fala que Deus é justiça, Deus é santo, Deus ele corrige. E eu quero falar aqui para você nessa noite o que atrapalha a nossa vida, a nós a crescer com Deus espiritualmente, a crescer na vida financeira, a crescer no nosso ministério, principalmente a nossa comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus fala que lá no reino do céu tudo é perfeito. Eu quero falar da desobediência a Deus. Começou lá no céu, lá na eternidade. A palavra de Deus fala que o querubim, o anjo, era muito amado pelo Senhor. Ele é o guardião do trono do palácio de Deus. E ele era o regente que introduziu os anjos para adorar o Senhor. Mas esse anjo ele deixou a desobediência, a rebeldia tomar conta do coração. Porque o que Deus não aceita, igreja, é a rebeldia, a nossa desobediência. Você quer ver uma pessoa prosperar, crescer, Deus honrar, Deus proteger e Satanás não tocar? É quando ela anda no caminho da obediência. Você pode ver o Antigo Testamento, você pode ver a vida de Enoque, a vida de Noé, e pode ver a vida de Israel, a nação de Israel, quando obedecia ao Senhor, era uma maravilha. Mas quando o povo de Israel, que conhecia Deus, o Deus que fez o céu, fez a terra, criou o homem para obedecer essa palavra, Israel andava para trás. A regressão, a maldição, a tirania, a opressão vinha sobre a nação de Israel. É por isso que é importante a igreja ler a palavra de Deus. Precisamos ler, meditar a palavra de Deus, igreja. Por favor, é a palavra que te ensina. Começa a ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Você vai ver que a desobediência traz grande sofrimento na nossa vida. E a palavra de Deus fala que aquele querubim, ele rebelou, desobedeceu e fez a terça parte dos anjos contra o Criador. Deus expulsou, Deus não poupou, porque Deus não aceita a desobediência. Porque o reino de Deus é ordem, é governo, tudo perfeito. E quando alguém decide vir para Jesus, passa a ter conhecimento de Jesus, é o
E quando ele recebe a graça da salvação, a salvação não precisa pagar, é gratuita. Você não precisa pagar por nada. Mas a salvação, ela implica você a obedecer. Tem muitos que falam, mas eu aceitei Jesus como uma graça e quer viver a vida, a vida mundana, a vida desobediente, com Deus, ou nós obedecendo, ou nós andando no caminho da desobediência. E a palavra de Deus fala que aquele anjo que foi criado pelo Criador, que Deus é amor, foi expulso, ele é a terça parte dos anjos. E esse anjo do mal, Satanás, ele foi lá no jardim, ele incentivou o homem a desobedecer a Deus. A maldição caiu sobre a terra, o pecado da morte, o homem hoje está colhendo as consequências. Paulo fala em Romanos capítulo 5 e o verso 19: através do homem entrou a desobediência. Todo mundo peca. A desobediência para quem é consciente. Satanás, o querubim, pecou conscientemente. Adão, o que aconteceu com Satanás? Perdeu estadia no céu e foi condenado ao fogo eterno. Porque Deus, o maluco de Deus não tem pena, não tem misericórdia. É daqueles que se rebelam. Porque o desobediente, ele se opõe, ele é resistente contra a ordem divina do Senhor. E no casamento tem uma ordem: o esposo é o cabeça